Hotel Nacional de Havana, Cuba, 1946. A Segunda Guerra Mundial termina. Os líderes da máfia nos Estados Unidos se reúnem em Cuba para decidir o futuro da organização criminosa. Eu fico feliz que tenham vindo de tão longe. É maravilhoso estarmos juntos novamente. O conclave de Havana simboliza o regresso ao poder de Charles Lucky Luciano. Mas isso é muito importante para a família. O pai do crime organizado, tal como o conhecemos hoje. Como capo de Tutti Capi, quero dizer que temos que ir além. Ultrapassar nossos próprios limites. Não podemos nos conformar com os lucros de um território apenas. Temos que cruzar as fronteiras. Nossas próprias fronteiras. Creio que seja hora de nos estabelecermos na América Latina. Esse é o nosso futuro. A maioria não sabe que uma nova era acaba de nascer. E para levar adiante essa empreitada, os escolhidos serão poucos. Este pequeno grupo mudará a história do crime organizado para sempre. Hotel Flamingo, Las Vegas, Estados Unidos. Foi um homem audaz que se atreveu a transformar uma simples fazenda de Sinaloa no centro de operações do narcotráfico mais perigoso da primeira metade do século XX. Benjamin Bugsy Siegel foi o assassino mais temido e mais amado da história da máfia. Sonhador e de sangue frio, seduziu as mulheres mais lindas e criou Las Vegas, a primeira cidade dedicada ao vício. Esse gangster lendário começou sem nada num bairro pobre de Nova York. Bugsy Siegel. Vim pegar a contribuição. Brooklyn, Nova York, 1920. Benjamin Siegel foi o segundo filho de uma família de imigrantes judeus que se instalou no Brooklyn, sonhando em conquistar uma vida melhor. Mas nunca tiveram essa sorte. Ele logo se transformou num menino intrépido e insolente. Aos 14 anos, já fazia parte de um grupinho de meninos que chantageava os comerciantes do porto, obrigando-os a pagar $1 ao bando em troca de proteção. Eu ainda não consegui vender nada. Vai pra lá. Espera, sai. O que é isso? Vai embora. Olha o que eu vou fazer. Pare. Se eles não pagassem, a mercadoria era queimada. Você aprender. Nas ruas da Baixa Manhattan, Siegel descobriu sua primeira arma. Não sentia medo ante o perigo. Vamos! Naquela época, o governo dos Estados Unidos começava a fechar destilarias em todo o país, porque entrava em vigência a chamada Lei Seca. Essa lei proibia a venda, a importação, a fabricação e o transporte de bebidas alcoólicas em todo o território. Mas grande parte da sociedade ignorava as medidas puritanas e continuava consumindo bebidas em bares clandestinos que geravam altos lucros. O fluxo de dinheiro favorecia a criação de organizações ilegais como as de Lucky Luciano. Eu posso me encarregar da Rota do Sul. O jovem Benjamin Siegel cresce entre os primeiros gangsters que dominaram as ruas de Nova York. E com pouca idade, cria seu próprio grupo de contrabando de álcool junto com seu amigo, Meyer Lansky. Mas seu ponto forte para crescer na máfia é seu sangue frio. Bugsy Siegel era o clássico gangster violento.
Seu primeiro instinto sempre era usar sua arma. Aumente o volume do rádio. Com o considerável aumento dos assassinatos, a imprensa chama a organização criminosa de Murder Incorporated. E como se fosse um filme, apresenta um de seus líderes como o famoso Benjamin Siegel, apelidado de Bugsy, o inseto. A máfia nova-iorquina se organiza em 5 famílias, encabeçadas por Salvatore Maranzano, auto-intitulado Capo dei Tutti Capi, o chefe dos chefes. Não obstante seu tratamento arrogante em relação aos outros cabeças das famílias, ele é mal visto por Lucky Luciano e seus ambiciosos colaboradores. Maranzano se opõe à relação de Luciano com gangsters não italianos como Bugsy Siegel e Meyer Lansky. Luciano e seus colegas esperam um momento oportuno para se livrarem de Maranzano. Saudações de Lucky Luciano. Em 1931, assassinos mandados por Lucky Luciano matam Salvatore Maranzano. A morte de Maranzano deixa Luciano como o mais alto capo da máfia italo-americana da costa oeste. Siegel conquista a total confiança de Luciano e passa a fazer parte da cúpula da máfia. Escritório do FBI. Enquanto a máfia ganha milhares de dólares com o tráfico ilegal de álcool e os jogos de azar, as autoridades policiais não se dão por vencidas. O puritano Edgar Hoover dirige o Bureau de Investigações, antecessor do FBI desde 1924. Durante seus primeiros anos como diretor, ele conseguiu aumentar a quantidade de agentes em todo o país e profissionalizou as investigações. Aqueles que não aceitavam cooperar com a ordem caíram diante de sua mão de ferro. Quem é esse? Benjamin Siegel, conhecido como Bugsy. É um pistoleiro do circuito íntimo de Lucky Luciano. Parece que houve um acerto de contas entre as famílias e dizem que foi ele quem assassinou o Maranzano. De olho nele. Às ordens, chefe. Decidido a combater a libertinagem e a corrupção, Hoover faz com que seus agentes persigam os gangsters como cães de caça. Siegel acumulou uma grande ficha criminal e se transformou em um dos homens mais procurados da época. Depois de conquistar a confiança de Lucky Luciano, Siegel é enviado para supervisionar o contrabando de álcool nas fronteiras. E viaja várias vezes ao Canadá e ao México. Anda logo. Diga ao Paco que vamos precisar de mais uísque que tequila. Precisamos que o próximo carregamento seja grande. Tome. Este é meu contato na fronteira de Tijuana. Procure-o em meu nome e entregue isto. Vai passar com tranquilidade. Sim, Bugsy. Em 1933 termina a Lei Seca e uma era chega ao fim. A economia da máfia deve se adaptar às mudanças para seguir sustentando seu status quo. Temos que crescer. Em Nova York, o poderoso Lucky Luciano reúne a cúpula da família.
Presentes ao encontro estão Frank Costello, conhecido como o primeiro-ministro da gangue por sua forte influência na política, e Meyer Lansky, que se transformou no contador e cérebro financeiro da máfia. Mas a ideia que iria devolver o poder à família veio das mãos de Bugsy Siegel. Bom, eu andei pesquisando e sei que a família é reticente quanto a entrar nesses negócios, mas vamos ter que entrar no novo negócio das drogas. Pelo que me contaram, 1 quilo de heroína pura na Turquia custa umas poucas centenas de dólares. E em Nova York podemos fazer com que uma onça valha entre 1.500 e 3.000 dólares. É um grande negócio. O que você acha? Acho que não é uma boa ideia. Os políticos vão proibir. Perderemos nossos amigos e depois os juízes. Não me convence. É uma oportunidade única. Se não aproveitarmos, outras famílias entrarão. E todos os que dizem ser nossos amigos vão preferir o dinheiro deles. Vá a Los Angeles. E não se meta em problemas. Fique tranquilo. E tente não chamar a atenção. A relação entre Meyer Lansky e Bugsy Siegel era muito próxima, já que os dois eram judeus e sentiam antissemitismo nos Estados Unidos naquela época. Como Lucky Luciano, Meyer era um homem reflexivo. Em compensação, Bugsy era um gangster imprevisível e violento. Então, Meyer era como o gerente de um astro do pop imprevisível. E quando eu chamei a atenção, Lansky, não se preocupe comigo. Nova York, Los Angeles. Durante os anos 20, as indústrias do cinema e da aviação chegaram a Los Angeles. Em poucos anos, a cidade ultrapassou 1 milhão de habitantes e cresceu como um ponto nevrálgico da economia do país. Siegel é enviado a Los Angeles para cuidar dos negócios da costa oeste e passa a ser a ponta de lança do narcotráfico. E você está sempre tão bonito. As festas que lhe dá são um prato cheio para qualquer jornal de fofocas e as notícias não tardam a chegar à família. Alô? Lansky continua exigindo que Bugsy mantenha um perfil contido para não chamar a atenção da polícia local. Uma foto sua numa festa. Tudo bem, já sei. Bugsy Siegel era um cidadão norte-americano de origem russa, muito atraente para as mulheres, de presença marcante, e ele gostava de aparecer onde não devia, porque a máfia tinha uma regra que foi postulada por Meyer Lansky, que insinuava que os homens que controlavam o jogo não deveriam aparecer. Em contrapartida, ele, desde que chegou a Los Angeles, se relacionou com todas as estrelas de Hollywood, organizou festas suntuosas. E isso incomodou a máfia porque, em poucas palavras, Bugsy Siegel era um homem de presença marcante. Certa noite, chega à sua casa uma convidada especial. Bugsy já tinha ouvido falar dessa mulher misteriosa que começava a ascender nos degraus da máfia. Esta linda mulher acabou sendo uma apostadora profissional, perita em lavagem de dinheiro e mensageira entre as quadrilhas de Al Capone e Lucky Luciano. Benjamin Siegel. Boa noite. Virginia Hill. Virginia Hill era glamurosa, parecia uma estrela de cinema dos anos 40. Então ela atraía negócios, o que era particularmente útil para estabelecer os cassinos de Las Vegas. O fato mais famoso foi que atraiu Bugsy Siegel. Eles tiveram um grande romance e, portanto, isso também fez dela uma grande relações públicas.
Em 1939, a Alemanha nazista invade a Polônia e a Segunda Guerra Mundial se inicia. O mundo fica dividido e as economias dos países sofrem bloqueios ininterruptos. Enquanto a sociedade sofre com as calamidades da guerra, a máfia lamenta que a rota marítima que provém da Ásia fique bloqueada e a família perca seu fornecimento de narcóticos. Mas onde todos veem uma crise, Siegel vê uma oportunidade. Um golpe inesperado da polícia local coloca Lucky Luciano atrás das grades, acusado de lucrar com a prostituição, deixando a família sem seu cérebro sob o comando de Costello e Lansky. Senhores, esta guerra vai nos sair muito cara. Sem o fornecimento de ópio da Ásia, perderemos 50% dos nossos lucros. Temos que encontrar uma solução rápida ou vamos afundar. No México é o lugar certo. Como assim? Bom, no norte, há camponeses chineses que têm grandes plantações de ópio, eu as vi. Com meus próprios olhos na minha última viagem. Podemos transportar nossas operações para lá. Eu posso me encarregar pessoalmente de fazer isso. Preocupado com a pressão em que vivem com a condenação de Luciano, Lansky acredita que Siegel é o próximo a cair. A ideia de enviá-lo ao México por um tempo não poderia ter chegado em melhor hora. Em março de 1942, Bugsy cruza a fronteira com o México. Já não é mais o jovem insolente que ameaçava comerciantes em troca de $1. Aos 36 anos, ele se transformou num homem temerário com uma posição nobre na hierarquia da máfia. Bem-vindos ao México. Mas sua ambição acabará sendo sua armadilha. Bugsy Siegel chega ao México disposto a conquistar um novo mundo. A máfia sonha pela primeira vez em se transformar numa organização internacional do crime, e Siegel é o ponta de lança. A costa do noroeste mexicano é um grande centro do cultivo da papoula e de seus derivados. Centenas de chineses que haviam chegado na região no início do século XX para suprir a falta de mão de obra no norte do país disseminaram o cultivo por todo o território. O principal contato de Bugsy na Baixa Califórnia se chama Max Cosman, mais conhecido como o Rei do Ópio. Um norte-americano que atua em Sinaloa, Guadalajara e Tijuana. Max Cosman era o homem que administrava todo o negócio. O ópio era semeado em Sinaloa. Durante a Segunda Guerra Mundial, a máfia foi ao México para financiar o início adiantado das colheitas. Pagaram para colher antes da hora. Como vai, Bugsy? Bem, você? Ótimo. Bugsy Siegel começa a financiar os agricultores de ópio da Baixa Califórnia e de Sinaloa. Nessas plantas vão nos deixar milionários. Não acha? Sim, isso mesmo. Para poder atravessar a droga pela fronteira, Siegel precisa da ajuda das autoridades locais. Sente-se. Em 1942, ele entra em contato com o governador do estado. Em que posso ajudá-lo? Aqui tem $20 mil. Por mês? Por semana. Temos que passar por este ponto e chegar a São Francisco. Em pouco tempo, Siegel monta a maior rede de narcotráfico da região. Até chegarmos a este ponto. E em todos eles nós temos sócios. Entendeu? Os lucros do negócio aumentam a fortuna de Siegel e ele passa a ter um poder que até então não conhecia. Com a ajuda de Virginia Hill e os contatos que ela proporciona, ele vislumbra a criação do seu próprio império. Enquanto isso, os benefícios dos negócios de Bugsy chegam ao destino. Os lucros da família são deslumbrantes. $1 milhão. Belos frutos. Tem 2 mexicanos complicando a compra das colheitas.
Max Gossman está preocupado porque o crescimento do negócio traz mais concorrência e novos rivais. O problema está em Enrique Diarte e Francisco Orben, os narcotraficantes líderes da gangue rival, que comandam o comércio que provém do grupo criminoso sob as ordens dos Lucchese, uma das 5 famílias que comandam o crime organizado em Nova York. São eles. Para poder dominar por completo o negócio, Siegel precisa de Diarte e Orben a seu lado. Este é Boa Henrique tarde. Diarte e ele é o Francisco Bugsy Orben. Siegel. Boa tarde. Boa tarde. Bom, como Max deve ter adiantado, em pouco tempo controlaremos todo o mercado. Eu entendo que vocês trabalham para outra pessoa. E eu estou disposto a oferecer 25% dos meus lucros. É a diferença entre um pequeno negócio, que é o que vocês têm agora, e um império. E para que comprovem o que estou dizendo, eu trouxe para vocês um adiantamento. Não queremos seu dinheiro, gringo. Nossas contas, nós mesmos pagamos. Sabe com quem conversar, Max? Se encarregue deste assunto. Claro. Em 1944, Enrique Diarte aparece morto em um carro. O antigo braço executor da máfia já não recebe mais ordens. Bugsy tirará do caminho todos aqueles que se intrometerem na construção do seu império. Com Enrique Diarte morto, Francisco Orben toma a decisão de passar a trabalhar com seu rival, Bugsy Siegel. Próximo. A demanda por drogas nos Estados Unidos cresce e Siegel precisa que mais camponeses cultivem ópio. Próximo. E como é um homem astuto, elabora uma estratégia incomum. Próximo. Deixa correr o boato de que os Estados Unidos firmaram um pacto com o governo mexicano para outorgar créditos à colheita da papoula para produzir os medicamentos que faltarem durante a Segunda Guerra Mundial. Sua estratégia é um sucesso. Os agricultores ampliam os hectares semeados, acreditando que são financiados pelo governo norte-americano. Mas pouco tempo depois, o boato chega às primeiras páginas dos jornais. Isso é absolutamente engenhoso. É de uma imaginação descomunal. Cooper, junte todos os homens e viaje para o México e descubra quem está por trás dessa mentira. Agora mesmo, chefe. Bugsy Siegel se transforma no príncipe da máfia e acredita que já é hora de contar com seu próprio centro de operações, seu próprio castelo. Das maiores fazendas da região. Saibam que os donos se mudaram há pouco tempo e ela está em perfeitas condições para ser habitada. Tem um grande salão central amplo e conta com aproximadamente 10 quartos. A casa é toda feita de pedra e madeira. Não sei se o senhor está interessado numa mansão como esta. Sim, me interessa. Não vai se arrepender. Este é um lugar com muita privacidade. Muito bem, eu compro. Já está decidido? Mas é claro. É exatamente o que eu procurava. Siegel vive durante alguns meses seu sonho americano. Falta apenas uma coisa para completar o quadro: conquistar Virginia Hill.
Nesta viagem, Siegel pretende dar a ela a surpresa que irá uni-los para sempre. Ao levar a mulher que ama até sua casa, Siegel sabe que venceu a pobreza que acabou com seu pai e conseguiu moldar sua vida com suas próprias mãos. Pela primeira vez, ele está disposto a demonstrar a Virginia que ela é a mulher com quem quer passar sua nova vida. Longe do alcance da polícia e do controle dos chefes da máfia, Tijuana é o lugar perfeito para ser um homem livre. Via de regra, os gangsters não são homens muito românticos e também não são bons moços, exceto nas séries de televisão. Mas Bugsy Siegel e Virginia Hill eram uma exceção. Bugsy era particularmente atraente num sentido físico e mental. Era magnético, atraía as pessoas até ele. Em resumo, eram como Romeu e Julieta. Há quem diga que Siegel e Virginia se casaram às escondidas no México. Esta era a terra deles. Juntos, sentiam-se acima do mundo. Mas o destino lhes guardava uma reviravolta inesperada. Enquanto o mundo está dividido devido à Segunda Guerra Mundial, a economia dos Estados Unidos se recupera da depressão dos anos 30. A demanda por narcóticos produzidos no México continua a crescer. E os lucros da máfia ítalo-americana se multiplicam em milhões. Bugsy Siegel estabelece seu centro de operações em sua nova casa na Baixa Califórnia e a apelida sem nenhuma ironia de Tijuana. Enquanto o controle do serviço secreto aumenta, o grupo de Bugsy começa a introduzir a droga nos Estados Unidos, não só por terra, mas por aviões e barcos. Por favor, mais uma taça. Sim, senhor. Querida, obrigado. Venha por aqui. Chefe, já temos o endereço do Siegel no México. Infiltrem-se e registrem todos os detalhes que virem. Observem quem está no círculo íntimo de Bugsy. Mais uma taça de champanhe? Este é o homem que eu queria te apresentar. Ele pode garantir o transporte. Siegel adora ser o centro das festas e exibir seu poder. E esta será sua maior fraqueza. Não, Sai, de nós dois não. Vai tirar fotos em outro lugar. Os dois gostavam muito de aparecer. Virginia Hill gostava de se destacar e o Bugsy também. E eles sempre foram o centro das atenções em Los Angeles, em Nova York e no México. Sempre foram o centro das atenções nessas festas.
agente secreto infiltrado no México envia periodicamente seus relatórios. Este é o governador. Sobre ele podemos exercer pressão. Sem ele, o Siegel não é nada. Façam ele abandonar a máfia. É uma ordem. Meyer Lansky fica sabendo que o FBI está de olho nos passos de Siegel e viaja até Você não Tijuana. pode continuar aqui, Bugsy. Você precisa ir. É uma ordem do Luciano. Quero que todos os agentes viajem ao México. Acredito que, finalmente, vamos prender Bugsy. Meyer, aqui, neste lugar, no México, quem manda sou eu. Entendeu? A maior parte da carreira deles juntos consistia no Meyer tratando de salvar a pele do Bugsy. Siegel se acha onipotente, mas não é o verdadeiro capo de Tuticapi. O governador se vê obrigado a atuar contra os produtores de papoula. Sem piedade, começa a combater os plantadores de papoula e queima todas as colheitas. Também sabe que depois do assassinato de Diarte, se Siegel continuar aumentando seu poder, ele se tornará um homem incontrolável. Eu queria dedicar essa linda canção à minha linda mulher. Em fevereiro de 1944, o governador vai à festa da Rainha da Beleza, numa noite que promete ser inesquecível. Música, maestro! Siegel sabe que está com os dias contados, mas não pode conter sua raiva por perder seu império e manda chamar o famoso pistoleiro de Sinaloa, El Gitano. Boa noite. Boa noite. Eu estou ouvindo. Tem um trabalho muito delicado para você. Posso fazer. Muito bem. Outro. Ajudem, por favor! O assassinato do governador acaba virando um escândalo nacional. E numa reviravolta para os interesses da máfia no México, esta noite marca o fim da aventura mexicana de Bugsy Siegel. O que foi, Meyer? Os chefes estão incomodados. O que você fez? Nada que eu não possa resolver. Você passou de todos os limites. O país inteiro Eu já sabe sei. que você está no México. Acontece que ninguém vai me pegar. Você tem que sair daí Não rapidamente. foi nada. Senão, Não comece não poderei com te isso. defender. Eu não vou poder comece fazer com nada. isso. Calma. Não. Ei, tenha Bugsy. calma. E escuta uma coisa. Me escuta. Não me persiga mais. Eu sei o que eu tenho que fazer. Bugsy, não. Saiam daqui. Vão, sumam daqui. Os excessos e o temperamento de Siegel colocam em perigo os planos da máfia no México. Siegel se acha onipotente, mas não é o verdadeiro capo de Tuticapi. Cedo ou tarde, deverá seguir as ordens da família e abandonar o México. Quando a polícia local e os agentes do FBI chegam a Tijuana, Siegel já não está mais lá. Nova York, algumas semanas depois. 1 milhão. 1 milhão? Uhum. Ótimo. Já sabemos como fazer dinheiro. E agora, temos que encontrar uma maneira de poder gastá-lo. Se não investirmos em negócios legais, cairemos como ratos. Explique-me, Meyer. De que negócios está falando? Já sei por onde começar. Eu a vi durante uma viagem pelo deserto de Nevada. Eu estava no meu carro voltando para Los Angeles. E eu vi enquanto cruzava o deserto. Nessa terra de ninguém,
Vi nossa própria cidade. Imaginem o deserto cheio de cassinos. Nossa própria Monte Carlo, a primeira cidade do jogo da América, Las Vegas, cheia de mulheres. Carros, luxo, luzes coloridas, cassinos, dinheiro. Todos vivendo lá, indo jogar, desejando apostar seu dinheiro e deixando pra nós esse dinheiro. E a gente fazendo com que joguem cada vez mais e gastem mais dinheiro. Nossa própria cidade. O que acham? Bravo, bravo. Muito bem. O que vocês acham? Eu gosto. Ótimo. Eu gosto. Pelo jogo. Saúde. Saúde. Com o objetivo de impulsionar o turismo, a máfia consegue o apoio do estado de Nevada para fundar Las Vegas, a capital do jogo legal. Las Vegas, nessa época, era um deserto. Havia poucos hotéis e cassinos muito rudimentares. Bugsy os convence a investir uma fortuna num grande cassino que iria se chamar Flamingo. Senhor Siegel! Senhor Siegel! Senhor Siegel! Senhor Siegel! Por favor, Senhor Siegel. Boa tarde, como O estão? que tem a dizer sobre os rumores de que a máfia financiou a construção do Flamingo? Não venham estragar minha festa com rumores que são infundados. Por trás desses investimentos estão grandes empresários americanos que apostam no futuro do nosso país. Siegel suborna políticos, juízes, policiais e cobre 12 hectares de deserto com jardins, fontes e tanques artificiais. E qual o valor do investimento? O investimento foi de uns 2 milhões de dólares, a não ser que Virginia tenha gastado um pouco mais na decoração, pois foi ela quem cuidou disso. Quando será a grande inauguração? Em 2 semanas. Quero aproveitar para dizer à imprensa que ele será um dos hotéis mais luxuosos da América e seguramente do mundo. Então estão convidados os homens e mulheres de todas as partes do mundo para vir desfrutar dos prazeres e do dinheiro. Obrigado. Vamos. O Hotel Flamingo abre suas portas em 1946. A festa de inauguração é um grande fracasso. O fim da guerra afetou a economia da sociedade. Em sua primeira semana, o hotel perde $500 mil. Siegel é um visionário para criar negócios, mas nunca foi um bom administrador. Sem planejar, gastou mais do dobro do seu orçamento. Por causa da guerra e da localização, o investimento começa a crescer de 2 milhões e vai até 6 milhões de dólares. Os primeiros meses são perdidos e a máfia fica incomodada porque não há como recuperar o investimento tão rapidamente. Pensam que Bugsy roubou o dinheiro para ele mesmo, que mandou para a Europa através de Virginia Hill. Vamos, Bugsy. Já está tarde. Eu tenho que terminar esta partida. Me dá mais cartas. Bugsy, é a última vez que vou perguntar. O que você fez com o dinheiro? Não fiz nada com dinheiro, Lansky. Não sei do que está falando. Se continuar com essa atitude, não vou poder defendê-lo na frente dos chefes. Sinto muito, Bugsy. Todo o dinheiro está nos ladrilhos desse maldito Flamingo. A Virginia sabe disso e você também sabe. É verdade, Meyer. Todo o dinheiro está investido aqui. Eu não preciso tocar em nenhum dólar do maldito dinheiro da família. Nem um centavo. Alguns diziam que o Lansky pensava que o Siegel o havia traído, roubando o dinheiro investido no projeto do Hotel Flamingo. De fato, eu não acredito que tenha sido assim. Meyer Lansky sabia como Bugsy Siegel era. E se ele se sentiu traído pelo Siegel, foi simplesmente por seu temperamento. Tragicamente, no final da relação deles, as coisas saíram muito mal e o Bugsy perdeu o controle.
O certo é que Siegel cruzou o último limite. O dinheiro da máfia sumiu. E mais cedo ou mais tarde ele deverá pagar o preço da sua cobiça. Pouco tempo depois da inauguração do Hotel Flamingo, os chefes da máfia ítalo-americana se reúnem em Cuba para decidir o futuro da organização criminosa. Lucky Luciano havia sido liberado da prisão e o encontro simbolizava seu regresso ao poder. Eu fico feliz que tenham vindo de tão longe. Bem-vindos. As primeiras incursões de Bugsy Siegel na América Latina seriam a base do futuro do crime organizado. Já não temos limites. As operações em Tijuana foram o teste de seus próximos planos. Temos que cruzar. A máfia decide começar a estabelecer seus negócios em Cuba, no Distrito Federal do México e no Caribe. Mas o conclave de Havana não apenas mudaria a história da máfia. Também foi nessa reunião que a Cosa Nostra decidiu a sorte de Benjamin Bugsy Siegel. Os chefes das famílias vieram falar comigo sobre esse assunto e estão incomodados com o Siegel. Vocês sabem como isso funciona. Ele traiu a confiança das famílias. Não sabemos se ele gastou mais do que o dobro do que disse, ou se perdeu, ou se roubou. Mas o dinheiro sumiu. Sabemos como Bugsy é. Sabemos que ele é uma cria sua e minha. Mas temos que tomar uma atitude. Ele está nos roubando. Mas não há provas de que Bugsy tenha Não são desviado provas que dinheiro. estão faltando, Lansky. Não podemos protegê-lo mais. A decisão está tomada. Se encarrega disso, Frank? Meyer Lansky lamenta que a situação de Siegel seja irreparável. Apesar dos conflitos e das diferenças, Lansky sempre o protegeu como um irmão menor. Mas ele tem que aceitar. O destino de Bugsy está decidido. Finalmente, o temperamento de Siegel despertou o pior nele. E Meyer e Luciano decidiram se desvincular a custo da própria sobrevivência deles. E qualquer coisa que acontecesse com ele, eles não iriam se encarregar das consequências. Então decidiram se desvincular de Bugsy. Ele provocou seu próprio fim. Os chefes da máfia ordenaram a Virginia que abandonasse Bugsy. Ela sabe que na máfia, a única coisa que ninguém pode perder é a confiança da família. Está bem? Vamos começar uma nova vida longe daqui. Por favor, nós fizemos tudo direito. Não vai acontecer nada. Fique tranquila. Siegel não está disposto a abandonar seu sonho pela segunda vez. Ele não quer mais fugir. Você não entende, Bugsy. Virginia! Volte aqui! Finalmente, quando o temperamento de Siegel despertou o pior nele, Meyer se afastou. E esse é um dos pontos básicos neste mundo do crime organizado. No final das contas, você tem que sobreviver. Você tem que cuidar de si mesmo. E se alguém de seu grupo pôr você e seus amigos em perigo, aí o código é rompido e já não tem como ajudar. Em 20 de junho de 1947, um membro da Murder Incorporated, a divisão de assassinos profissionais da máfia que ele mesmo havia criado, o mata em sua casa. Apesar de todas as investigações terem apontado para a cúpula da família de Luciano, nunca se soube quem deu a ordem de matá-lo e o crime ficou impune. Sicília, Itália, 1947. Virginia viajou para a Sicília para buscar o perdão de Lucky Luciano. A máfia tentou se transformar na maior organização internacional do crime na América. E Virginia Hill será a encarregada de concluir o plano que Bugsy Siegel iniciou. Eu estava te esperando. Pela primeira vez, os negócios da máfia se estendem para a América Latina. Nosso pombo-correio, Virginia Hill,
Podemos confiar nela? Já me falaram dela. Ela sabe administrar o dinheiro. Escute. Queremos instalar os negócios da família no Caribe. Nasce uma nova era do crime organizado. A máfia precisa encontrar cúmplices políticos. E uma mulher audaciosa será a encarregada de seduzi-los. Mas o poder da rainha da máfia terá consequências inesperadas. Esse maldito ABG, esses malditos jornalistas estão se intrometendo nos nossos assuntos. Então que vão para o inferno. Vocês e todo o governo dos Estados Unidos.